Salve, salve, alunos e alunas, estudantes da astronomia, astronáutica e ciências espaciais. Aqui é novamente o professor Amauri, com as questões 3 e 4 da OBA de 2019, prova de nível 4, para alunos de qualquer ano do ensino médio. E essas duas questões são bastante interessantes também, porque uma delas faz até um resgate histórico do projeto Apollo, já que em 2019 foram comemorados os 50 anos da chegada do homem à Lua. Esse feito foi comentado então na questão 3. Já na questão 4, como nós veremos, é uma questão de bastante cálculo, não é? E na verdade é uma regra de 3, só que não é uma regra de 3 muito simples de ser feita, porque envolve potências de 10, não é? Temos aí a temperatura do Sol, a massa do Sol, a massa da Terra, transformação de unidade de tempo de ano para segundos e vice-versa. Então é um pouquinho chatinha essa questão, mas a gente vai comentar com vocês aí que não é uma coisa, um bicho-papão de 7 cabeças, só tem que fazer com calma. Como toda a prova da OBA deve ser resolvida com bastante calma mesmo, ok? Então vamos começar pela questão 3. A Apollo 11 pousou no Mar da Tranquilidade em 20 de julho de 1969, transformando Neil Armstrong no primeiro homem a pisar na Lua. A imagem ao lado traz o nome de alguns mares e crateras famosas e o local dos pousos das missões de 11 a 17. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer pouco depois de o Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Vejam, a Lua não tem mares, pessoal. Esses nomes de mares, na verdade, foi um apelido dado pelos gregos, porque quando a gente olha para a Lua cheia à noite, a gente tem a sensação de que aquela parte azulada é um mar de água, quando a gente olha sem telescópios, evidentemente. No entanto, só com o advento do telescópio e depois com as naves espaciais da Apollo 11 que lá pousaram, é claro que pôde-se descobrir que, na verdade, não são mares de água, mas sim planícies rochosas, rochas basálticas de origem vulcânica parecida com as pedras pretas que nós temos nas calçadas. Então vejam que todos que são mares aqui na Lua, Mar de Tranquilidade, Mar de Serenidade, Mar da Umidade, né, são planícies rochosas. E aí foi escolhida justamente o Mar da Tranquilidade por ter a maior extensão, pousou bem na borda. O piloto do módulo Eagle, do módulo Águia, que pousou lá na Lua, Edwin Buzz Aldrin, de onde vem o Buzz do Buzz Lightyear lá do Toy Story, não é? É uma homenagem, inclusive, a figura do bonequinho lá no desenho é uma caricatura do Buzz Aldrin, não é? E aqui nós temos as missões então de 11 a 17, excetuando, evidentemente, a Apollo 13, que não conseguiu pousar. Houve uma explosão do tanque de combustível da Apollo 13, foi um verdadeiro ato heróico conseguir trazer os astronautas vivos para a Terra de volta. Eles orbitaram a Lua, eles passaram próximo à Lua e retornaram, tendo que usar até meias dos astronautas para fazerem filtros de oxigênio para que eles suportassem a viagem de retorno. Isso daí no filme Apollo 13, cujo James Lowell, que era o piloto, o comandante do módulo lunar, interpretado por Tom Hanks, é um filme que eu indico para vocês assistirem, um filme bem interessante. Então, a pergunta 3A. Baseado no que você acabou de ler, faça um X debaixo da imagem que representa a fase da Lua no dia do pouso da Apollo 11. O local do pouso está marcado em todas as imagens com um círculo branco. Ora, para responder essa questão, você tem que lembrar da segunda parte do enunciado. Veja aqui, ó. Os engenheiros e cientistas da NASA estabeleceram que o pouso da Apollo 11 deveria acontecer pouco depois do Sol ter nascido no local escolhido, o Mar da Tranquilidade. Então veja que em todas as figuras está marcado o Mar da Tranquilidade, o local do pouso,
como está aqui, Apolo 11, estão vendo? Só que a gente tem que ver aqui, ó. Aqui no caso, a parte escura significa a noite lunar. Então aqui o Sol não tinha nascido ainda. Porque na verdade o dia lunar dura 15 dias terrestres. A Lua fica 15 dias iluminada, né? Tem suas partes iluminadas pelo Sol, e a parte escura da Lua, né? The Dark Side of the Moon, como a música do Pink Floyd lá, na verdade nunca aparece para nós, porque o movimento orbital da Lua ele é síncrono com o seu movimento de rotação. Então acontece com a Lua que ao mesmo tempo que ela dá uma volta em torno da Terra, completa sua órbita, ela dá uma rotação em torno do seu eixo, dá uma volta em torno de si mesma. Por isso que nós temos sempre a mesma face da Lua orientada para a Terra. E uma coisa que se comenta pouco, mas é curioso, vejam que a temperatura no meio da Lua cheia, né, quando a gente vê aquela Lua cheia bem brilhante, ela ultrapassa os 100 graus Celsius no meio do dia lunar, digamos assim. E quando cai para a meia-noite, né, ou seja, 15 dias depois disso, a temperatura nas rochas da Lua cai para 150 graus Celsius. Então veja, uma variação de 250 graus Celsius. Isso será um grande desafio também para o projeto Artemis da NASA, que em 2024 pretende levar as primeiras mulheres para a Lua. Então eles terão que fazer trajes, veículos, habitáculos, já que pretende se fazer uma base permanente lá para os cientistas ficarem na Lua, tal qual a Estação Espacial Internacional. Então vai um grupo de astronautas e cientistas, substitui os que estão lá e os outros retornam. Então será um projeto bem desafiador essa questão térmica também, não é? E aqui, por que foi marcada então a figura do meio? Porque vejam, aqui o Sol não nasceu. Aqui foi, né, 1 ou 2 dias depois de ter nascido o Sol aqui, então as rochas não estavam tão aquecidas, e aqui já quase caminhando para a Lua cheia, então a rocha já estava bastante aquecida aqui. Como eles não queriam, né, ter essa variação térmica tão exacerbada assim, logo no primeiro pouso, eles programaram então para o pouso ser, né, logo depois do Sol ter nascido naquela região, para ela estar iluminada assim por um tempo não tão longo, para as rochas não estarem tão aquecidas. Tudo bem? Então é por isso que ficou a sentença do meio, quem marcou o xizinho nela ali. E é claro que aqui você pode se ligar pelo próprio enunciado aqui qual deve ser a figura. Essa evidentemente não é. Essa daqui o Sol já nasceu há vários dias aqui, e essa daqui então era a afirmativa óbvia, correta para a resposta da questão 3A. Já a pergunta 3B. A necessidade de que o Sol estivesse em um ângulo específico do dia do pouso da Apolo 11 era restritiva, limitando a data de lançamento da missão. Se ela não ocorresse na data prevista, a NASA deveria esperar pela próxima oportunidade de lançar a missão. Sendo assim, assinar a afirmativa correta, a NASA poderia lançar a missão Apolo 11, afirmativa correta, em apenas 1 ou 2 dias a cada mês. Lembrando do próprio mês lunar, que dura quase 30 dias, né? São 29 dias e meio, o mês lunar, o mês das fases. Então, para ter essa mesma condição de luminosidade na região de pouso, só ali entre 1 e 2 dias a cada mês. Então, se eles não tivessem pousado no dia 20 de julho, teria que ser adiado para 20 ou 21 de agosto. E se não fosse naquela data, um mês depois, sempre numa janela ali de aproximadamente 2 dias. Ok? Então, com isso, a gente resolveu a questão 3. Questão 4. Em virtude de sua alta temperatura, na ordem de 2 milhões de graus Celsius, a parte mais externa da atmosfera do Sol, chamada de coroa solar, é responsável pela emissão de um fluxo constante de partículas muito energéticas para todo o espaço, conhecido por vento solar. Essas partículas são, em sua maioria, elétrons
prótons e partículas alfa. O vento solar faz com que o Sol perca massa a uma taxa de cerca de 2 milhões de toneladas por segundo. Lembrando que uma tonelada são 1.000 quilogramas. Então, se formos pegar em quilogramas, tem que acrescentar mais 3 zeros nesses 2 milhões, vai para 2 bilhões de quilogramas por segundo, né? Já que quilograma é a unidade padrão no Sistema Internacional de massa, né? De medida de massa. Então, pergunta: por conta do vento solar, quantos anos demora o Sol para perder a massa equivalente à massa da Terra? Dados que a massa da Terra é de 6 vezes 10 a 24 kg, e em um ano, o fator de conversão já dado ali, aproximadamente 3 vezes 10 a sexta segundos. A sétima, desculpe, 3 vezes 10 a sétima segundos, aproximadamente ali 30 milhões de segundos, né? Então, atenção, registre abaixo suas contas, pois sem elas os resultados não têm valor, né? Você tem que apresentar as suas contas. Então veja que a gente acaba resolvendo isso por uma regrinha de 3 simples e uma conversão de unidades, essa questão. Então, se o Sol perde, né, 2 milhões de toneladas, como disse há pouco, 2 bilhões de quilogramas em um segundo, então em t segundos ele perderá 6 vezes 10 a 24. Então a gente quer calcular o tempo que ele vai perder uma massa da Terra. Então você faz uma regrinha de 3 simples, onde a incógnita para nós é o tempo aqui, só que o tempo em segundos. Então aqui, como multiplica cruzado e isolando, nós temos que o tempo em segundos será o quê? A razão de 6 vezes 10 a 24 kg dividido por 2 vezes 10 a nona kg. 6 por 2, 3. Divisão de potências de 10, conserva a base e subtrai os expoentes. 24 menos 9, 15. 3 vezes 10 a 15 segundos. Só que o enunciado da questão pede quantos anos demora. Então temos que transformar todos esses segundos aqui em anos. Então, usando o fatorzinho de conversão que já está aqui, não é? Temperatura em ano, 3 vezes 10 a 15 segundos, que é o valor em segundos, dividido pelo fator de conversão, que é 3 vezes 10 a sétima. 3 por 3 dá 1. 1 vezes uma potência de 10 é a própria potência de 10. Como é uma razão entre potência de 10, subtração dos expoentes. 10, 15 menos 7, 8. 10 oitava anos. Quem deixou 10 oitava anos já está correto. Quem quis transformar, né, em 100 milhões de anos aqui, né, um seguido de 8 zeros, está correto também, ou quem sabe que isso são 100 milhões de anos, beleza. Veja que o nosso Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, então, dividido por 100 milhões de anos, significa que o Sol perdeu desde a sua origem 45 vezes a massa da Terra. Só que lembrem-se que 99,96% da massa do Sistema Solar está no Sol. Então essa perca, apesar de parecer bastante para a gente, é ínfima e insignificante para o Sol. Por perda de massa, ele vai poder continuar brilhando do jeito que está por mais, seguramente, 5 bilhões de anos aí, sem problema nenhum. Ok? Então esses foram os comentários das questões 3 e 4 da prova da OBA de 2019, nível 4, para alunos do ensino médio. E aguardo vocês no próximo vídeo comentando as 2 próximas questões. Um abraço e até lá!